Por décadas, o Irã vem se preparando para algo assim. Sempre com os olhos voltados para Israel e os Estados Unidos, o Irã vem construindo defesas aéreas e criando um exército que deveria enfrentar o que estava por vir. O Irã falhou. Os Estados Unidos realizaram algo tão impactante contra o Irã que ficará na história. O alvo de número 10.000 foi atingido, e o Irã praticamente não tem mais como se sustentar. No dia 25 de março, o comandante do Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, almirante Brad Cooper, apresentou seu mais recente resumo de tudo que os Estados Unidos conquistaram até agora durante a Operação Fúria Épica. A manchete também foi uma das primeiras coisas que Cooper disse ao proclamar: "Estamos na 4ª semana da campanha e continuamos dentro do planejado, ou até à frente do planejado, em atingir objetivos militares claros para eliminar a capacidade do Irã de projetar poder fora de suas fronteiras", começou Cooper. Ele apresentou o número e afirmou: "As forças dos Estados Unidos atingiram mais de 10.000 alvos militares. O alvo iraniano de número 10.000 foi atingido há poucas horas." Cooper explicou que 10.000 é o número dos Estados Unidos. Com Israel e seus ataques aéreos, milhares de outros alvos foram atingidos. Muitos milhares a mais, na verdade. Em 13 de março, o Wall Street Journal informou que o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos e Israel juntos atingiram 15.000 alvos, o que era mais de 1.000 alvos por dia na época da declaração. A escala e ferocidade da Operação Fúria Épica e da Operação Leão que Ruge diminuíram após o anúncio, possivelmente porque o Irã tem menos alvos militares. Mas considerando que 15.000 era o número conjunto antes de Cooper fazer suas declarações, não é inconcebível acreditar que os Estados Unidos e Israel juntos já tenham atingido algo próximo de 20.000 alvos desde 28 de fevereiro. Mas mesmo considerando isoladamente, 10.000 alvos atingidos pelos Estados Unidos é uma notícia enorme. E para esclarecer, são 10.000 alvos, não 10.000 munições disparadas. Esses alvos variam de grandes, como bunkers militares e nucleares subterrâneos do Irã, a pequenos, como drones. Cada um representa uma arma ou ponto militar neutralizado. Os maiores alvos provavelmente foram atingidos por múltiplas munições, talvez até repetidamente ao longo de dias, para serem desativados. E o que estamos vendo aqui é um nível de domínio aéreo que não foi alcançado em nenhuma outra guerra moderna. A campanha em camadas dos Estados Unidos começou com ataques realizados por aeronaves furtivas, como o B-2 Spirit e o F-35, antes de evoluir para incorporar aeronaves tão antigas quanto o B-52 e o A-10. Mostrou que os Estados Unidos podem operar impunemente nos céus do Irã. Isso, porém, não indica que a Operação Fúria Épica está perto do fim. O que vem a seguir pode mudar tudo novamente e pegar todo mundo de surpresa se os Estados Unidos cumprirem suas ameaças. Por ora, saiba que grande parte da infraestrutura militar do Irã foi destruída enquanto os Estados Unidos planejam seu próximo passo. E de acordo com várias pessoas nos Estados Unidos, o Irã agora está desesperado para alcançar algum tipo de fim para a Operação Fúria Épica. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, diz que o Irã está implorando por um acordo, e os Estados Unidos apresentaram um plano de 15 pontos para viabilizá-lo. O Irã afirmou que não há diálogo com os Estados Unidos e que os americanos estão negociando sozinhos. A verdade pode estar no meio, pois é improvável que o Irã rejeite todo o diálogo, mas talvez não esteja tão desesperado quanto Donald Trump diz. Cooper afirmou em seu artigo que o poder aéreo dos Estados Unidos e de Israel mostra que juntos são mais fortes. Ele detalha os danos à infraestrutura militar do Irã, dizendo: "Nossos ataques de precisão sobrecarregaram as defesas aéreas iranianas e nossos voos de combate sobre o Irã têm efeitos tangíveis." Agora, vamos listar os efeitos tangíveis e as conquistas dos Estados Unidos até o momento na Operação Fúria Épica. 10.000 ataques realizados já é um número impressionante por si só, mas não significa muito sem o contexto do que esses ataques conseguiram. E com esse contexto, a reação passa de "Uau, são muitos ataques" para "Como diabos o regime do Irã ainda está de pé depois de tudo isso?" Vamos começar com os mísseis do Irã. As operações Epic Fury e Roaring Lion focam nos locais de lançamento de mísseis iranianos, essenciais para a estratégia do Irã de ameaçar vizinhos do Golfo com ataques balísticos, enquanto os Estados Unidos mantêm seus ataques. Temos dados sobre quantos desses lançadores foram destruídos. As Forças de Defesa de Israel, ou IDF, afirmou em 15 de março que cerca de 70% dos lançamentos de mísseis do Irã foram destruídos até agora. Isso afeta não só a estratégia de mísseis balísticos do Irã, mas também sua capacidade de lançar mísseis de cruzeiro e antinavio contra navios de guerra dos Estados Unidos e embarcações mercantes.
O Wall Street Journal, em sua reportagem sobre a afirmação de Israel, traz um dado mais concreto. Israel diz que o Irã perdeu 330 das 470 plataformas móveis de lançamento de mísseis. Isso representa cerca de 70%, segundo as forças de defesa de Israel. E embora possam ser feitas perguntas, como por exemplo, como Israel e os Estados Unidos sabem exatamente quantos desses lançadores móveis de mísseis existem quando o Irã tenta mantê-los no subsolo, ainda assim, não há como negar que o número é impressionante. Fotos de satélite divulgadas pelo jornal The Washington Post mostram isso. Nas 4 primeiras semanas da Operação Epic Fury, Estados Unidos e Israel destruíram totalmente 29 locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã, cada um com dezenas de lançadores. As instalações acima do solo foram desativadas e as subterrâneas atingidas por bombas anti-bunker, tudo para enfraquecer uma das maiores ameaças do Irã aos Estados Unidos, Israel e aliados do Golfo. Vimos o impacto dessa parte dos 10 mil ataques surgir muito rapidamente. Cooper afirma que lançadores de mísseis e drones do Irã caíram mais de 90% desde o início da guerra, indicando que a estratégia de saturação de mísseis do Irã não funcionou como planejado. Isso não quer dizer que os mísseis iranianos não estejam sendo lançados. 70% dos lançadores abatidos ainda deixa. 30% que podem disparar. Isso equivale a cerca de 140 lançadores móveis, que os Estados Unidos ainda precisam encontrar e destruir antes que os mísseis do Irã deixem de ser um fator relevante. Eles também são os próprios mísseis. Embora mísseis fiquem inúteis sem lançadores, razão da estratégia atual dos Estados Unidos, pode-se dizer que Estados Unidos e Israel ainda não fizeram o suficiente contra os mísseis do Irã, mesmo após mais de 10 mil ataques. Segundo o Guardian, a inteligência dos Estados Unidos indica que cerca de 1/3 dos estoques de mísseis do Irã foi destruído, e outro terço provavelmente foi danificado, soterrado ou de outra forma inutilizado após ataques americanos a túneis e bunkers subterrâneos no Irã. Também houve 1.400 lançamentos de mísseis realizados pelo Irã desde o início da Operação Fúria Épica. E embora a maioria desses lançamentos tenha ocorrido no início da guerra, isso nos mostra que o Irã ainda representa uma ameaça com seus mísseis, embora essa ameaça tenha sido severamente reduzida em comparação ao que era antes. Mas é aqui que as coisas mudam no fronte dos mísseis iranianos. Não só lançadores e estoques foram tirados de operação nos 10 mil ataques. Os Estados Unidos também atacaram instalações iranianas de produção de mísseis e do setor naval, segundo Cooper. O Irã tem capacidade de produzir em larga escala embarcações navais, mísseis e drones de ataque, além de desenvolver e disseminar essas tecnologias para atores malignos regionais e globais, afirma Cooper. Ele acrescenta: já danificamos mais de 2/3 das instalações iranianas de produção de mísseis, drones e do setor naval, além dos estaleiros, e alerta que os Estados Unidos ainda não terminaram. A eliminação do aparato mais amplo de fabricação militar do Irã também está na agenda, proclama Cooper. Isso é uma má notícia para o Irã, pois indica que a estratégia de mísseis balísticos deles agora tem prazo de validade. À medida que mais instalações de lançamento e produção são destruídas, cada lançamento de míssil iraniano que ocorre depois é feito usando um estoque que não pode ser reabastecido. Isso não se trata apenas de eliminar o que o Irã já possui. Os Estados Unidos estão focando no que o Irã pode tentar construir, o que significa que estão prejudicando a doutrina do regime focada em mísseis a longo prazo. Agora, citamos que os 10 mil ataques ao Irã envolveram estaleiros e outras instalações de produção naval do Irã. Ainda há muito a tratar no setor naval. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais, então inscreva-se se está gostando do conteúdo e das análises do canal. Além das instalações de produção naval, os Estados Unidos também têm se concentrado em eliminar ao máximo a capacidade marítima existente do Irã. Vemos uma estratégia parecida com a dos mísseis do Irã: destruir o que já existe e depois atacar instalações que possam produzir mais. Agora, sobre o que já existe, ou melhor dizendo, o que costumava existir, o Times of Israel relata que os Estados Unidos afundaram 92% das grandes embarcações da marinha iraniana. Essa porcentagem deve se referir a fragatas, submarinos e porta-aviões improvisados do Irã, talvez sem incluir as lanchas de ataque rápido usadas para causar estragos no Estreito de Hormuz. Mesmo assim, 92% das grandes embarcações do Irã mostram que o poderio naval do regime, ao menos em projeção de força, foi destruído. Os números do Pentágono mostram 130 embarcações afundadas até 26 de março, mas não está claro quantas são grandes navios ou lanchas rápidas,
e outras embarcações iranianas, como submarinos anões da classe Gadir. Sabemos que o número de 130 inclui 40 navios lançadores de minas e 11 submarinos, e que o Irã tem usado suas lanchas rápidas para lançar minas no Estreito de Hormuz. A abordagem dos Estados Unidos neste momento parece ser que qualquer coisa que navegue a serviço do Irã é um alvo legítimo. Assim como com os mísseis, não é correto afirmar que a marinha iraniana deixou de ser uma ameaça. Com relação aos mísseis, o Irã recuou para uma estratégia em que realiza lançamentos pequenos e precisos, o que pelo menos lhe permite manter algum tipo de ameaça. Sobre a parte naval da batalha, o Irã nunca conseguiu enfrentar os porta-aviões e navios de guerra dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Não nos entenda mal, o regime não queria perder tantos navios de guerra e submarinos. O Irã sempre buscou uma estratégia assimétrica de bloqueio naval no Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos ainda precisam enfrentar esse problema. A Radio Free Europe, ou Radio Liberty, destacou em 12 de março que a marinha convencional do Irã estava praticamente destruída. Mas a ameaça ao Estreito de Hormuz não tinha desaparecido. No fim de março, pouca coisa mudou. Lanchas rápidas e submarinos anões do Irã seguem atacando navios mercantes no estreito, assim como drones e mísseis antinavio. Aqui, a questão não é quantidade. O Irã não precisa atacar todos os navios que passam por uma rota responsável por 20% do petróleo mundial. Ataques ocasionais tornam as viagens tão arriscadas que seguradoras não pagam e capitães se recusam a navegar. Os primeiros 10.000 ataques incapacitaram a marinha convencional do Irã. Os próximos 10.000 ataques devem focar mais nos aspectos assimétricos da abordagem naval do Irã. Mas agora, você pode se perguntar como isso é possível para os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos já tinham a força aérea dominante antes da Operação Fúria Épica, mas o Irã deveria possuir defesa aérea em camadas para impedir o avanço americano. Essa rede falhou, e os ataques iniciais que fizeram parte dos 10.000 foram um dos principais motivos. A superioridade aérea foi obtida, e os números das defesas aéreas do Irã dizem tudo. Em 5 de março, as forças de defesa de Israel afirmaram que cerca de 80% das defesas aéreas do Irã foram desativadas por destruição de sistemas ou eliminação de radares em ataques convencionais e cibernéticos. E nesse momento, as forças de defesa de Israel realizaram cerca de 2.500 ataques e utilizaram aproximadamente 6.000 munições, o que por si só nos dá uma ideia de quantas armas os Estados Unidos podem ter usado em seus 10.000 ataques. Um cálculo simples indica que os Estados Unidos podem ter usado até 24.000 munições para atingir 10.000 alvos, assumindo que usem a mesma quantidade de munições que Israel. Não mudou muita coisa na defesa aérea do Irã desde então. Também não é que precise mudar, já que 80% da sua rede já está fora do ar. O Irã tenta defender seu espaço aéreo com sistemas isolados, muito dispersos e frequentemente incapazes de enfrentar a ameaça aérea dos Estados Unidos. Essa destruição precoce das defesas aéreas do Irã criou a superioridade aérea que abriu caminho para os 10.000 alvos atingidos que Cooper afirma. Kibet ressalta que a superioridade aérea chegou a tal nível que os Estados Unidos usam seus bombardeiros B-52 para intensos ataques no Irã, mostrando nossa dominância nos céus. Essa afirmação é reveladora, pois o B-52 está longe de ser o bombardeiro mais moderno dos Estados Unidos. Voou pela primeira vez em meados dos anos 1950 e não é furtivo. E ele também não é tão avançado tecnologicamente. O que o bombardeiro oferece é uma enorme capacidade de armazenamento para munições, que podem ser lançadas em grandes volumes no Irã. Se as defesas aéreas do Irã ainda funcionassem, esse bombardeiro não operaria no país. O B-52 é muito grande e facilmente detectado, até pelos sistemas de defesa aérea russos e chineses antigos usados pelo Irã. O fato de ele estar voando mostra o quanto as defesas aéreas do Irã foram completamente neutralizadas. E o mesmo pode ser dito dos A-10 e dos helicópteros Apache, que os Estados Unidos implantaram no Estreito de Hormuz, ambos capazes de realizar várias missões, porque a ameaça que o Irã representa para eles agora se limita a algumas defesas aéreas isoladas. Com esse tipo de aeronave em uso, fica claro que os Estados Unidos trocaram a abordagem cirúrgica pela força bruta na Operação Fúria Épica. 10.000 alvos atingidos e contando são possíveis porque as defesas aéreas do Irã são tão fracas que os Estados Unidos conseguem enviar aeronaves não furtivas com grandes cargas ao país. Pode haver um problema com a abordagem aérea dos Estados Unidos. No início do vídeo, dissemos que o próximo passo na Operação Fúria Épica pode mudar tudo. O The Guardian coloca isso de forma mais cínica em um artigo de 26 de março, onde afirma que os Estados Unidos podem ter estado sob a ilusão de que uma vitória aérea fácil estava ao alcance,
apenas para descobrir que o Irã ainda não capitulou diante do volume de força de seus 10.000 ataques. Ou seja, os Estados Unidos podem não vencer só com poder aéreo, mesmo que esse poder possa ter sido eficaz na destruição da infraestrutura militar do Irã. Os Estados Unidos podem ter que dar continuidade, e isso significaria tropas em solo. Idealmente, os Estados Unidos não enviarão soldados para o Irã. O próprio Trump já afirmou que a Operação Fúria Épica está terminando, e os Estados Unidos buscam várias alternativas para o Irã. O plano de paz de 15 pontos que mencionamos antes é uma dessas alternativas, já que o governo Trump espera que os danos causados pelos Estados Unidos ao atingir 10.000 alvos sejam suficientes para intimidar o regime do Irã a aceitar um acordo de paz que limite seu poder e suas ambições nucleares. Esse acordo também reabriria o Estreito de Hormuz, principal trunfo que resta ao Irã. Se essa saída falhar, a segunda opção foi sugerida pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em 25 de março, ao afirmar que Trump não blefa e está pronto para desencadear o inferno. O Irã não deve cometer um erro de cálculo novamente. Em outras palavras, aceite o plano de paz ou os Estados Unidos vão enviar soldados. Os Estados Unidos já se preparam para isso, e no momento em que este vídeo foi feito, paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada seguiam para o Oriente Médio. Os Estados Unidos enviaram 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, MEUs. Uma já chegou com um grupo de assalto anfíbio, liderado pelo USS Trípoli. Agora, isso significa que 3.500 soldados americanos, incluindo cerca de 2.000 fuzileiros navais, já estão no Golfo Pérsico. A chegada da segunda MEU vai aproximadamente dobrar esses números, e pode haver até 3.000 paraquedistas. Esta força de invasão terrestre não é grande o bastante para enfrentar o Irã continental. Os alvos mais prováveis são as ilhas no e ao redor do Estreito de Hormuz, que os Estados Unidos podem tentar controlar para reabrir o estreito à força e exercer enorme pressão sobre a economia do Irã. O Washington Post afirma que o Pentágono planejou semanas de operações terrestres no Irã, possivelmente para tomar o principal centro petrolífero, a ilha de Karg. Trump ainda não aprovou os planos. Os Estados Unidos aguardam o próximo passo do Irã. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagha Ghalibaf, pode já ter indicado qual será esse movimento. Em sua cobertura ao vivo da Operação Fúria Épica em 29 de março, a BBC relatou que Ghalibaf afirmou que o Irã está esperando que soldados americanos entrem em solo para que possam despejar fogo contra eles. Agora, a estratégia do Irã está clara. O regime sobreviveu aos Estados Unidos após os Estados Unidos atingirem 10.000 alvos a partir do ar. Agora tenta resistir para forçar uma ofensiva terrestre, elevando o risco de os Estados Unidos perderem mais pessoal na Operação Fúria Épica. Tropas em solo são quase inevitáveis, salvo uma mudança drástica em breve. O regime de Duran deve lembrar de algo. São 10.000 ataques e contando, não 10.000 alvos eliminados. Se fuzileiros navais e paraquedistas americanos entrarem no Irã, devem enfrentar uma chuva de mísseis e bombas. Isso deve atingir desde a infraestrutura militar remanescente do Irã até soldados e blindados iranianos destinados a enfrentar as forças terrestres americanas. Enviar tropas pode causar grandes problemas para a ilha de Karg, já alvo de parte dos 10.000 ataques dos Estados Unidos. Essa ilha é fundamental para a economia do Irã, especialmente na exportação de petróleo, e a maior invasão terrestre dos Estados Unidos no país pode ter Karg como alvo. Veja o vídeo e inscreva-se no canal The Military Show para acompanhar a cobertura da Operação Fúria Épica.